Crédito bancário é um tema muito importante, né, que a gente vem trabalhando já há 4 anos. Eu trabalhei 20 anos em banco. Em 2013, eu acabei pedindo desligamento no banco e vi uma oportunidade de ajudar a maioria dos empresários nesse tema. Tá? O crédito bancário, de modo geral, toda empresa, quando ela acaba fazendo o planejamento dela e esquece uma coluninha dentro do planejamento como captar recurso. Quem é que vai bancar o meu crescimento, ou minha inadimplência, ou alguma coisa circunstancial que pode acontecer durante todo aquele percurso daquele ano. Tá? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre crédito bancário. Eu parto do princípio que, para a gente ser feliz, né, e ter sucesso e ganhar dinheiro, é uma consequência. Né? Eu acredito que todo empresário, todo aquele que se dispõe a fazer algo, em primeiro lugar, ele tem que gostar do que faz. Né? E eu acho que esse é o DNA da minha empresa. A gente, toda a minha equipe, né, que veio aí, a equipe convidados, eu convidei algumas pessoas também, eu sempre falo que, primeiro você gosta, você ama o que faz. É o princípio de tudo. Ganhar dinheiro e ter sucesso é uma consequência daquilo que você gosta e ama o que faz. Parece utopia isso daqui, o que eu estou falando, tá? Mas não foi à toa que eu pedi a demissão há 4 anos atrás e estou, né, com esse propósito de disseminar essa informação, esse conhecimento e mostrar para o empresário que crédito bancário é bom, tem dinheiro bom, tem dinheiro barato, mas temos que saber trabalhar com cada um dos bancos que são nossos parceiros, que vai nos atender futuramente dentro da nossa demanda de crédito. Perfeito? Nós somos a fundação da nossa empresa, ela é de janeiro de 2014, mas o projeto começou um pouquinho antes, tá? Em junho de 2013. E nesse período aí de 3 anos, nós chegamos a um volume total captado de 50 milhões, né? Só para saber em termos de números, né? 50 milhões de crédito captado. E não é simplesmente captar dinheiro, é captar dinheiro bom e barato. Esse é o nosso propósito, tá? Por captar dinheiro você pode encontrar aí factor, agiotas, pessoas com taxas altas, mas o nosso propósito é levar soluções boas e baratas para o empresário. Adilson, eu queria fazer um parênteses para informá-lo de que, além dos presentes aqui, dos amigos presentes, nós temos 35 empresas nos assistindo através da internet. Okay? Perfeito. Tá. Tem uma frase que eu utilizo muito, né? Que não só de pão vive o homem, mas também vive de crédito. Né? Eu acho que toda empresa ela vai precisar de crédito, como eu falei, sempre. Tá? Seja no momento de fartura, seja no momento onde tem dificuldades de mercado, ou seja, sempre ela vai precisar de crédito. Ou seja, essa frase também não é uma frase atual, é uma frase antiga, né, de Machado de Assis. Não sei se vocês tinham conhecimento dessa frase. O que a gente propõe o que a gente visualizou de oportunidade lá atrás, o que foi? Tá? A maioria das empresas, de modo geral, o que acontece? Ela cria a demanda de crédito e depois ela busca o crédito. Quando ela faz esse caminho, quem é que dita as regras do preço, do custo do dinheiro? Infelizmente, é o parceiro bancário. Ou seja, você cria a demanda de crédito e busca o crédito. Quando você busca o crédito, você acaba não tendo tantas alternativas de discutir. De prazo, discutir taxa, discutir garantia. Uma vez que você criou a demanda e vai buscar, infelizmente vai estar na mão do agente financeiro decidir se vai aprovar ou não o crédito, a que taxa e qual garantia que ele vai colocar naquela estrutura de operação de crédito. Mas uma vez que você faz o caminho inverso, eu não preciso de dinheiro, não preciso de crédito nesse primeiro momento. Qual é o propósito nesse sentido? Você criar todas as possibilidades de crédito que você pode futuramente precisar, que é um conceito, inclusive, criado por nós, que se chama sustentabilidade em crédito bancário. Uma vez que sua empresa está bem capitalizada, esse é o melhor momento para se captar crédito. Vai tomar aquele crédito? Não. Eu preciso falar para o banco que eu vou tomar esse crédito daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias ou daqui 1 ano? Não. Você precisa falar para o banco? Não.
Porém, o melhor momento de captar crédito é esse. Por quê? Uma vez que você está com uma posição, exemplo, uma posição bancária, lá, uma aplicação financeira, o banco já começa a enxergar você com olhos diferentes. Perfeito? Aí o banco fala, pô, tem pré-aprovado valor X para você. Ó, vou precisar. Não sei quando, mas vou precisar, deixa aí. Caso você precise daquele recurso e você tem uma aplicação financeira, existe um poder grande de barganha para você pegar aquele dinheiro barato sem utilizar a sua aplicação financeira. Por mais que você talvez tenha um custo adicional de 0,5 comparando com uma aplicação financeira, o que é melhor? Colocar aquele custo de 0,5 na tua operação, dentro do seu custo, dentro do seu budget, e não utilizar a sua aplicação financeira. Por quê? Uma coisa é você ser aplicador dentro do banco. Você é o melhor cliente. Quando você tira aquela posição financeira, aquela aplicação, você vai se tornar mais um. Aí depois você começou a utilizar suas linhas de curto prazo, conta garantida, desconto de recebíveis, aí a tua classificação de risco já começa a declinar. E aí começa a mudar a regra do jogo. Ao invés de você ter o poder de barganha, o banco vai ter o poder de barganha sobre a tua empresa, sobre as tuas operações de crédito. Por isso que é importante toda vez que você vier precisar de crédito, dentro do seu planejamento, quando você sentar lá com a tua diretoria, com o seu gerente financeiro, com o seu controller, quem faz parte da tua equipe, opa, queremos crescer quanto? Opa, estamos visualizando que lá na frente a economia vai declinar, nós vamos ter um mercado menos aquecido. Quem vai bancar o meu crescimento ou essa sazonalidade do mercado? Tem que ter uma linha lá dentro do seu budget, crédito bancário. Quanto que a empresa vai precisar captar para crescer? Quanto que ela vai precisar captar para manter-se no mercado sem dificuldades? Se ela não ter essa percepção dentro do planejamento, aí, infelizmente, ela tende a bancar esse custo financeiro que o banco, infelizmente, acaba impondo a todos nós, empresários. Dúvida até agora? Dúvida? Infelizmente, quando o empresário não se planeja para captar recursos, o que acontece? Ele entra dentro do banco e acontece isso. Isso tudo por falta de planejamento em captar recurso bancário. Por isso, mais uma vez que eu insisto, dentro do budget, dentro do planejamento de vocês, tem que ter uma coluna de planejamento em crédito bancário. Como eu vou captar recurso? Onde? Como? De que forma? Quais garantias que eu posso colocar numa determinada operação de crédito? Fazer a lição de casa antes mesmo de bater na porta de qualquer banco. Caso contrário, infelizmente, nós vamos continuar se queixando de que banco só me esfola, que banco, infelizmente, é carrasco, banco afunda a empresa, banco é um agiota legalizado. É tudo isso de acordo com o ponto de vista. Eu encaro o banco como um grande parceiro, como qualquer um outro fornecedor. Porém, dentro de um planejamento que eu faça e coloque ele dentro do jogo, dentro daquele custo financeiro que eu estou disposto a pagar. Mas, se eu não me planejar, infelizmente eu vou sair descalço dentro do banco. Eles vão me esfolar. Algo que, de fato, a gente também vem aprimorando, e talvez alguns já tenham até esse conceito, o que é? Encarar dinheiro como produto, encarar banco como fornecedor. Dinheiro não é a favor, o nosso gerente não está prestando favor para a gente, não é porque você é amiguinho dele, joga bola, etc, etc. Não é isso. Dinheiro, ele é produto. Banco, ele é fornecedor. Aí eu jogo uma pergunta para vocês. Quanto mais fornecedor vocês têm dentro de uma cadeia de produto, quem é que barganha valor, prazo, forma de pagamento? Não é o fornecedor. Muitas vezes são vocês. Quanto mais fornecedor de dinheiro que eu tenho em carteira, quem vai ditar a regra do custo do dinheiro? Vocês, não é mais o banco.
E dinheiro, ele é um produto. Ele tem um custo, como qualquer outra mercadoria. Ele não sai de graça, ele tem um custo. Ele tem o custo do dinheiro mais o spread bancário, que é acima da Selic. É isso que o empresário tem que começar a absorver, que dinheiro é produto e banco é fornecedor. Se não colocar isso, não incorporar esse conceito, infelizmente, mais uma vez, nós vamos patinar, e muitas vezes falar, o banco não quer me atender. O banco é o culpado, o meu custo alto é porque o banco está cobrando juros altos. Não. Mais uma vez, a gente volta um pouquinho. Por falta de planejamento em como captar recursos, de que forma, de maneira antecipada, a gente está pagando um custo alto pela falta de planejamento em crédito bancário. Eu sei que existem várias variáveis no mercado, existe. Não é falta só de planejamento, mas existe uma parcela de culpa da nossa parte. Nós temos que assumir isso, infelizmente. Desculpa até minha sinceridade, tá? Desculpa a minha sinceridade de falar, pô, vocês são culpados também. Nós temos uma parcela de culpa pela nossa falta de planejamento, no sentido crédito bancário. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar por essa linha, por esse conceito. Fala, pô, eu nunca olhei nesse ponto de vista, nessa ótica. Por isso que fui convidado aqui para mostrar, de fato, uma nova forma de olhar banco, uma nova forma de encarar o dinheiro, uma nova forma de trabalhar com o banco. Quando eu trabalhava como gerente de pessoa jurídica, lá em 2006, 2007, eu liberava dinheiro no bigode. Vocês sabem muito bem esse termo. Olho no olho, confiança. Eu já consegui isso. Isso. Eu liberava muito dinheiro para meus clientes. Isso não é muito distante, não. Coisa de 2006, 2007, 2008. Isso daí. Também. Até um pouquinho depois. O que aconteceu com o comportamento dos bancos nos últimos anos? Até com base na Basileia. Tem um negócio chamado REIT, classificação de risco, que veio atrapalhar a vida dos empresários. Tá? E de acordo com o seu comportamento interno, ele é o definidor, divisor de água, se libera ou não dinheiro para vocês. Tá? Quanto pior a classificação, mais caro e menos poder tem para liberar o crédito para você. Eu vou dar um exemplo. O Santander, por exemplo, a classificação dele é de 0 a 9. Perfeito? Quanto mais próximo de 9, mais barato o dinheiro fica e mais fácil fica uma possível aprovação de crédito para vocês. Perfeito? Abaixo de 6, o Santander já começa a restringir o crédito. Mas o que se deve a melhora ou piora da classificação de risco? Supondo que você esteja utilizando tua conta garantida. Todo mundo conhece esse termo, conta garantida? Conta garantida é fácil. É um cheque especial, porém muito mais barato, vamos dizer assim, tá? Em algumas ocasiões, muito mais barato. Se você está utilizando sua conta garantida até 50%, perfeito. Está dentro do padrão, o banco vai encarar aquilo como normal. Quando você começa a ultrapassar 50% da utilização da tua conta garantida, aí começa a sinalizar amarelo, 50%. 80% um vermelhinho. Quando atinge 100%, preto. Quer dizer que você está num momento de risco para o banco. Quanto mais próximo de 100% da utilização das linhas de curto prazo, o que tende a acontecer com a tua classificação de risco? Piorar. Se tua classificação piorar, tua taxa de juros vai aumentar e a dificuldade em captar recursos nas futuras operações dentro desse próprio banco, ela vai aumentar. Por mais que você seja um bom pagador e esteja dentro do limite, o banco vai enxergar que você, infelizmente, tem um risco maior para futuras operações, até mesmo para aquele limite que você já está utilizando. Ou seja, não basta ser um bom pagador. O banco tem alguns mecanismos de medir o cliente, que esse cliente pode dar problema. Não que deu problema, pode dar problema. Infelizmente, a tua classificação de risco vai começar a piorar. Uma vez que tua classificação de risco começou a ser para 6, 5, 4, o gerente não tem o que fazer. Quer dizer que lá em 2006, 2007, quando eu liberava dinheiro no olho e eu confiava no meu cliente, com a classificação de risco, isso é para todos os bancos.
Seja ele Bradesco, seja ele Santander, seja ele Itaú, seja ele Caixa Econômica. Ou seja, a classificação de risco hoje que determina uma possível liberação de crédito para você de acordo com o seu comportamento no ponto zero do banco. Histórico hoje, por mais que você já pegou muitas operações de crédito naquele banco, pagou-se tranquilamente as parcelas, não atrasou, qual é o seu ponto zero hoje? Está utilizando as linhas de curto prazo? Está usando conta garantida, cheque especial e desconto duplicata? Acima de 50%? Infelizmente, a tendência é que a tua classificação de risco naquele banco tende a piorar. Aí vai começar a dificultar as futuras operações de aprovação de crédito para vocês e a tua taxa também tende a aumentar. Isso é o comportamento de todos os bancos. Muitas vezes até o gerente nos incentiva, usa seu cheque especial, usa sua conta garantida. Por que ele nos incentiva? Porque a meta de um gerente do banco hoje, ela é medida em base de receita. Quanto mais receita você como cliente der dentro daquela carteira daquele gerente, mais ele vai pontuar dentro de um rate, dentro das metas que ele tem dentro do banco. Ele é medido por receita e operações de curto prazo. Ou seja, quanto mais você utilizar as operações de desconto de recebíveis, quanto mais você utilizar a conta garantida, quanto mais você utilizar o cheque especial, mais o gerente vai bater a meta dele, porque ele vai gerar uma receita muito grande dentro da carteira dele, dentro daquele CNPJ a qual ele é gerente. Só que esse comportamento, talvez, muitos empresários acabaram não acompanhando esse comportamento. O gerente hoje não tem culpa por causa que você não tem uma linha pré-aprovada ou não aprovou aquele crédito. Porque, infelizmente, hoje ele não tem alçada de aprovação. Lá, quando, em 2006, 2007, nós tínhamos alçada de aprovação. Porque não tinha classificação de risco. Mas hoje, por mais que o gerente seja seu amigo, joga bola contigo, vai para o churrasco e assim por diante, o gerente, infelizmente, ele não possui alçada para aprovação de crédito. O que vai determinar a aprovação do seu crédito é seu ponto zero, que é a sua classificação de risco. Dúvida quanto a isso? Nenhuma, a gente vive isso o dia inteiro. Você, eu não. Por favor. Tá. Aí eu pergunto, qual é o melhor banco para se trabalhar para vocês? Qual é o melhor parceiro financeiro para trabalhar? Qual o melhor fornecedor de dinheiro? Cada um tem seu ponto forte. Cada um tem sua particularidade. Assim como nossos fornecedores. Não tem um fornecedor que a qualidade é melhor? Não tem outro que o prazo de entrega é melhor? Não tem outro, opa, esse daqui dá um prazo de pagamento melhor. Com as outras combinações, eu vou comprar desse. Banco não é diferente. Cada um tem sua particularidade. E nós temos que encarar cada um deles como parceiros. E preservar esse parceiro bancário, porque infelizmente hoje nós só temos 5 parceiros principais. Nós temos muitos outros, mas parceiros principais nós só temos 5. E cada um tem sua particularidade. Por exemplo, o Banco do Brasil é um ótimo banco para fazer operações de BNDES. Cartão BNDES é um ótimo banco. Porém, vai depender do seu momento internamente dentro do Banco do Brasil. Caixa Econômica já tem um outro ponto positivo. O Banco do Brasil não está fazendo financiamento BNDES. Tá. Está com a carteira fechada. Voltou a fazer, agora voltou. Voltou nada. Mentira. Tá, Eles estão fingindo que vão fazer, mas não estão fazendo, não. Não tive uma operação com o Banco do Brasil em 2016, 2017. O que eles usam, desculpa que eu falo mesmo, tá? Política, tá? Vou fazer, mas não faço. Não estão fazendo mesmo. Isso varia muito mais uma vez, do momento que o cliente se encontra dentro daquele determinado banco. Tá? Mais uma vez, se eu estou alavancado no Banco do Brasil, eu estou utilizando cheque especial, conta garantida, descontos recebíveis, qual é a força que o seu gerente vai fazer para virar uma chave para fazer um pró-gerente para vocês? Nenhuma. O gerente é medido pelo pró-gerente? A receita dele é medida pelo pró-gerente? Não. Se você está utilizando as linhas de curto prazo, onde está proporcionando para ele receita alta, batendo as metas dele onde ele é medido, ele vai fazer um pró-gerente amortizando todas as linhas que você utiliza de curto prazo,
onde ele vai ser penalizado por isso? Ele vai fazer um jogo de corpo tão difícil. Ó, tá fechado e não tem, não consigo. O crédito não aprovou, tô vendo. E não tá vendo nada. Por quê? A meta dele é medida de outra forma, do seu objetivo, que é o Progerei. Qual a maneira de conseguir um Progerei? Aí sim, é um trabalho de estratégia. Eu estou alavancado nesse banco, então eu vou canalizar boa parte do meu movimento para o Banco A, vou deixar o Banco do Brasil a ver navios e volto com mais força com o Banco do Brasil. Se eu tenho 5 fornecedores de dinheiros principais, eu posso fazer essas manobras de jogar um banco contra o outro para que eu possa ter um poder de barganha. Muitas vezes não é isso que nós fazemos com nossos fornecedores? Muitas vezes sim. Mas se a gente tem um banco só ou tem 2 bancos apenas, o nosso poder de barganha se torna muito mais limitado. Para a gente ganhar musculatura, força, para um poder de barganha e querer e buscar aquilo que nós queremos, que é uma operação estruturada, barata, com carência a longo prazo. Mas se eu demonstro toda a minha fragilidade de que eu estou precisando de dinheiro, eu estou usando cheque especial, estou usando conta garantida, estou usando desconto, ele não vai fazer força nenhuma para virar a chave, para atender aquilo que, de fato, é o mais importante para a empresa, que é uma operação barata, estruturada, com carência a longo prazo. E é isso que, às vezes, eu falo. BNDES tem? Tem, todos os bancos têm BNDES. Mas se você demonstra a tua fragilidade, infelizmente, ele não vai virar a chave para te atender no BNDES. Por mais que o governo divulga operações estruturadas de BNDES, está liberando sim. Mas uma vez que o banco ele é um intermediário junto ao BNDES, quem vai aprovar seu crédito? É o banco, não é o BNDES. Eu posso falar que tem 8 bi de crédito, que foi esses dias divulgado, para a operação estruturada de BNDES. Mas se você não tiver um comportamento adequado dentro do banco, onde demonstra a tua fortaleza, mais uma vez, você não vai conseguir a operação de BNDES que você tanto sonha e tanto deseja. Quando eu comecei a Loara lá em 2013 para 2014, eu trabalhava no segmento middle do Itaú. E no Itaú, eu trabalhava muitas operações de BNDES. E eu falava, pô, eu vou sair do banco. Um dos meus objetivos foi, eu vou sair do banco porque eu quero aprovar operações de BNDES para os empresários. Esse foi o meu desejo de coração, lá atrás. Mas qual foi a dificuldade quando eu saí para o mercado para buscar cliente? 90% dos clientes estavam alavancados em curto prazo. Ou seja, por mais que eu sonhava em captar recursos para aquele cliente naquele momento, ele não tinha perfil para captar aquele recurso, porque ele estava alavancado em curto prazo. Se ele está alavancado em curto prazo, a operação de BNDES, infelizmente, o banco não vai aprovar. Infelizmente, é esse jogo que o banco, infelizmente, constantemente fazem com cada um de nós. Tem dinheiro? Tem. BNDES tem dinheiro? Tem dinheiro. Mas se eu não tiver um comportamento adequado, não demonstrar a minha fragilidade naquele determinado banco onde eu tenho o meu relacionamento, ele não vai atender você no BNDES. Mas hoje em dia, você buscar recursos no BNDES, o problema não é do BNDES, é dos agentes financeiros, que estão assim muito mais exigentes para te dar um financiamento do que eram antigamente. E com toda a razão. Sim, eu concordo contigo. Seu nome é? Neide, eu concordo contigo. Hoje, quando eu falo de operações de acima de R$500 mil, né, por exemplo, o banco está exigindo muito mais. Hoje, falar em aval, infelizmente, é um palavrão dentro do banco. Ele quer uma garantia real. Eu não dou. Hã? Não entendi. Não dou. Então, eu vou passar a visão banco, tá? Que é o meu objetivo, tá? É o objetivo que, geralmente, quando eu entro numa empresa para prestar o serviço, é a visão que eu passo para ele de banco. Eu mostro o cenário, de modo geral, como que o mercado está para crédito bancário. Qual o custo do dinheiro que o mercado está disposto a ofertar para cada um de vocês, empresário. E o que ele está disposto a pegar como garantia numa possível operação de crédito. Hoje, eu posso falar para você que eu tenho um custo de dinheiro CDI, pré-fixado 0,90, mais CDI em cima da parcela, que vai dar um custo de dinheiro por volta de 1,30. Eu tenho esse custo de dinheiro no mercado. Por mais que hoje
as taxas de juros têm 1,80, 2,10, 1,90, 1,70, tem taxa de 1,59, 1,69, 1,49 e tem taxa de 1,30. Mas se você afirmar para o banco, ó, eu não dou garantia, infelizmente já está dizendo para o banco, ó, você tem que acreditar na empresa, na minha empresa, porém eu não acredito, porque eu não quero colocar como garantia. Essa é a visão banco, não é que eu estou defendendo um banco, não é isso não, tá, gente? A visão é banco. A partir do momento que o empresário corre de garantia, ele não está acreditando na própria empresa que ele gerencia. Quer dizer, ou talvez não esteja querendo vincular o patrimônio dele a uma operação de financiamento tão longa. Às vezes, o que acontece em tantas visitas que a gente realiza no dia a dia aí, tá? O empresário, às vezes, ele se apega tanto à garantia, ele prefere matar a galinha do que colocar uma garantia de crédito, tá? Às vezes ele tem, supondo, tá? Ele tem lá 1 milhão alavancado em banco e operações de curto prazo, descontos de recebíveis, conta garantida e cheque especial, a um custo altíssimo. Se ele pega uma operação estruturada em 60 meses, além do custo financeiro dele reduzir para 1/4, 1/3, ele resolveu o problema financeiro da empresa. Quer dizer que o foco dele em ficar todos os dias focado em resolver problema bancário, ele já resolveu e vai focar o quê? Preciso vender mais. O meu grande questionamento, e o que me fez eu montar a Luara foi, o empresário não tem que ficar todo dia, senta todo dia na mesa, de manhã e fala, nossa, como eu vou pagar os bancos hoje? Difícil, complicado. Ele gasta boa parte do tempo dele preocupado com o banco. Boa parte do tempo dele tem que ser gasto com o quê? Com a empresa dele. Como eu vou vender mais? Como reduzir os custos? Como melhorar a minha eficiência? Não. Ele fica ligando para o banco, tentando falar com o gerente, e o momento que ele se encontra, o gerente já está fugindo dele, porque está mostrando toda a fragilidade lá internamente, infelizmente, no banco, e acaba desfocando o negócio dele. Ou seja, às vezes vale a pena você fazer uma operação estruturada de crédito, bem feita, dentro de uma parcela, que possamos chamar de PMT, que caiba no seu fluxo de maneira tranquila, para você dar uns passinhos para trás. Opa, agora sim, deixa eu me preocupar com o meu negócio, e não mais com o banco. O banco não vai trazer lucro para você, ele vai trazer custo. Pode ser um custo baixo e pode ser um custo alto, de acordo com o seu momento e de acordo com a sua negociação. Ou pode ser um custo zero. Não, custo zero não existe. Não existe, Neide. Só se... Se eu não fizer nenhuma operação de financiamento, meu custo é zero, não é? Eu não entendi, desculpa. Eu falei para você, se nós não procurarmos gerir nosso negócio sem fazer nenhum empréstimo, o teu custo bancário é zero. A não ser que você, naquele caso que você me falou, estrutura, daqui para frente, olhar lá na frente o que vai acontecer, se bem que no Brasil hoje está difícil, hein? Mas se olhar lá na frente o que vai acontecer, nesse caso sim. Mas para o dia a dia eu sou radicalmente contra. A tá? crédito. Operações de financiamento, eu sou radicalmente contra. Tá? A não ser que você faça, olhando lá para frente, que eu já fiz isso, ano passado eu fiz isso, olhei lá para frente. Correto? Mas a empresa que precisa do dia a dia, desconto de duplicata, capital de giro, cheque especial, realmente ela vai vai encarecer teus custos demais da conta. Não vale a pena, porque pelo menos eu gerencio uma empresa para não depender disso e não precisar disso. Depois eu te conto o segredo, mas não te conto aqui. Tá. O que eu costumo falar, e eu acredito que vocês já ouviram falar muito também, o crédito mais barato ainda é o crédito de terceiro. Volta àquilo que eu falei, tá? Uma vez você tendo uma aplicação financeira em determinado banco, quem determina a regra do jogo é você. E vocês já ouviram falar também muitos casos, e eu estou presenciando muitos casos de empresários que tinham uma aplicação financeira altíssima, tentou fazer operações estruturadas de BNDES em especial, aí falou, sabe uma coisa, eu tenho dinheiro próprio. Foi lá, bancou toda a obra, etc. E muitas quebraram. Por quê? Não soube usar o dinheiro de terceiro. Por mais que tenha um custo financeiro 0,5 a mais, vale ainda o dinheiro do terceiro. Coloque aquele 0,5 a mais dentro do seu custo financeiro. Dinheiro próprio, em último momento.
Essa é a minha opinião. Mas cada um pode seguir a opinião própria. Todo mundo tem uma opinião. Mas ainda o dinheiro terceiro ainda é o mais barato. Dinheiro próprio, ele pode ser muito mais barato lá na frente para você. Ele mostra a sua fortaleza, o seu tamanho, a tua grandeza diante dos bancos. Se você, mais uma vez, resgata a sua aplicação financeira, no banco você vai ser mais um. Aqui é um de tantos cases que a gente tem, tá? É um deles. Eu tenho uma empresa que ela tinha 4 milhões pré-aprovado no banco, 2 milhões no banco Itaú, mais 2 milhões no banco Bradesco. E ela estava importando um produto e esse produto estava desembaraçando, estava na alfândega. E de repente o Itaú foi lá e cortou 2 milhões de conta garantida que o cliente tem. E aquela conta garantida o cliente utilizava para pagar toda a carga tributária dos embaraços da operação e contava com aquele recurso. De repente o Itaú cortou aqueles 2 milhões e o cliente, e agora? O que eu vou fazer? Sendo que os outros 2 milhões no Bradesco já estava utilizando. E geralmente nós sabemos que ele desembaraça a mercadoria, depois ele fatura 30, 60, 90 e assim por diante. Aí o cliente por si só, ele foi em um determinado banco, chamado Daicoval, e falou: Daicoval, eu tenho aqui um imóvel de veraneio que custa 2 milhões e 700, de acordo com a minha avaliação, e eu preciso de 2 milhões. O que você pode fazer? O Daicoval falou o seguinte: eu vou avaliar a tua propriedade. Foi e avaliou. 1 milhão e 700 a propriedade do cliente. E o Daicoval foi levar isso para o comitê. E deixou pré-aprovado 1 milhão apenas para o cliente. Sendo que o custo dessa operação seria CDI mais 1, que seria naquele momento 2,20. No meio do caminho, o Daicoval falou: ó, recusada a tua operação. Porque o que acontece? Deixando bem claro para vocês, garantia real hoje não é garantia que você vai ter uma operação de crédito aprovada. Se você tem esse pensamento, ou quem está nos ouvindo tem esse pensamento, infelizmente hoje, nesse momento, está errado. Perfeito? E esse cliente, através de uma indicação, nós chegamos na empresa, 7 dias nós montamos o kit banco, que todos vocês conhecem, que é os documentos bancários, né, balanço da empresa e assim por diante. Nós montamos o kit banco, em 7 dias nós trouxemos uma aprovação de crédito para ele. 2 milhões a 1,39 em 60 meses. Sendo que o custo daquele cliente, a princípio, ia ser aprovado 1 milhão a 2,20 em apenas 36. Né? Ou seja, nós demos uma solução para o cliente em 15 dias. E mais 15 dias a operação foi liberada. Tá? Esse empresário, até pela necessidade, pela urgência dele, não tinha onde recorrer. Porque nós sabemos que, caso a gente não se planeje para captar recurso, para você mandar uma documentação para banco, para o gerente analisar, visitar você, para você, ele fala: movimenta a tua carteira de cobrança hoje aqui conosco, durante 6 meses. Ou seja, esse crédito, para ser pré-aprovado ou para possível aprovação, ia demorar talvez meses se fosse aprovado. Aí, felizmente, como nós conhecemos onde buscar crédito bom e barato, em 30 dias eu coloquei uma operação para ele de 2 milhões a 1,39. A Luara pode, por favor, nos dizer aonde ela busca os recursos? Sim, em alguns momentos, sim. Por exemplo, essa operação mesmo eu fiz na Caixa Econômica. Perfeito? Essa operação eu fiz na Caixa Econômica a 1,39 em 60 meses. Esse teu cliente aí, ele não usava isso rotativa? Ele usava de conta garantida, ele usava rotativa, rotativa, exatamente. Por isso que o banco foi lá e cortou. Como ele não estava utilizando naquele momento, o banco foi lá e cortou a linha dele. Tá? E nesse caso eu trouxe uma solução até melhor, porque o custo financeiro que ele estava tendo na conta garantida versus a operação que eu trouxe para ele, eu trouxe uma tranquilidade para ele. Ou seja, para esse cliente, de fato, eu salvei o negócio dele. Se você fez na Caixa Econômica Federal com 30 dias, você não fez uma operação, você fez um milagre. Porque a Caixa Econômica nem atende a gente. Nem atende. Então, meus parabéns, você faz milagre. Dá o seu cartão. Uma coisa que eu me propus, quanto Luar, há 4 anos atrás, o que é? Me especializar em banco, em crédito. Eu costumo falar que eu não sou consultor financeiro, tá? Eu não vou na tua empresa, eu não quero ver a logística, eu não quero ver o custo administrativo, eu não quero ver o custo de produção. Não. A gente é bem focado. No final de cada operação, o cliente até fala: você não quer ser o consultor? Não. Eu sou especialista em banco, especialista em crédito. É isso que a Luara se propõe a fazer. Trazer soluções boas e baratas para a empresa de vocês. Ou para cada empresa que vem até a gente. Eu sou especialista em banco, em crédito.
Por isso que a gente traz soluções Só para a rápidas. gente continuar nesse exemplo, essa pessoa tinha um investimento de 2,5 milhões valor comercial. Não, ela tinha uma conta garantida. Ela tinha uma conta garantida de 2 milhões e o Itaú foi lá e cortou. Tá, não. Ela Quando tinha um você imóvel- fez o financiamento para ela, Perfeito. tá, você deu uma garantia de 2,5 milhões valor comercial, não foi isso? 2 milhões e 700. É. 2 milhões e 700. Venda forçada 2 milhões e 100. 2 milhões e 100, 2 milhões. Só que a Contra... taxa- eu vou dar um ponto positivo. Eu vou falar algo Não, importante. contra que valor? 2 milhões. Não, ele deu 2,100 de venda forçada e deu 2 milhões de crédito. Em 60 meses. Em 60 meses. Tá. E eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. E a taxa foi, eu não me lembro, 39. 1,39? 39 mais TR. Tá. Continua falando que você faz milagre. Tá. Uma coisa importante, eu tenho uma operação de 1,30 hoje, tá? Uma coisa importante, eu vou deixar bem claro para vocês. Cada banco tem sua fortaleza, tá? E cada banco nós temos que saber trabalhar com eles. TR é 010, 015, 012, 009, é muito baixo. 1,39 mais TR, tá? Um ponto positivo na Caixa Econômica, mais uma vez, a fortaleza desse banco, tá? Sabendo trabalhar com ele. Ele aceita imóvel operacional como garantia. Ele não analisa a venda forçada, mas venda que o avaliador que vai fazer. Ou seja, se seu imóvel vai 2 milhões, ele libera 2 milhões. Se é 3 milhões, ele libera 3 milhões. De acordo com o que está pré-aprovado lá junto à Caixa Econômica, tá? Não é simplesmente, eu quero uma operação na Caixa Econômica de 2 milhões, mas a tua avaliação permitiu que você pudesse pegar apenas 1,5 milhão. Por mais que você sacode o gerente, ele não vai liberar 2 milhões, porque, infelizmente, você foi avaliado em 1,5 milhão na Caixa Econômica. Adilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Meu nome é Simone. Simone, no microfone, por favor. Então, meu nome é Simone, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você fez de diferente, que instrução que você deu de diferente para esse seu cliente, que ele não estava conseguindo nos outros bancos, inclusive onde ele já tinha tirado o crédito? Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente entendendo como cada banco funciona, fica muito mais prático a gente, que é especialista em crédito, trazer uma solução rápida para o cliente. O cliente, o negócio dele era guindaste para portos. Ele não conhece crédito bancário. Por mais que ele seja um ótimo vendedor, um ótimo negociador, ele não conhece onde buscar um crédito de maneira rápida e barata, onde ele precisa. Tá? Uma vez que eu conheço o banco, onde buscar uma solução bancária rápida para ele, eu acabei trazendo. Hoje, o que a Luara tem mais de valioso, eu falo que meus clientes são muito importantes, mas mais importante que os meus clientes, sabe quem são? Os meus parceiros bancários. Porque passa pelo nosso crivo de análise se um cliente merece ou não crédito. Porque se eu levar um cliente que pode dar um problema não de mercado para um parceiro bancário, infelizmente eu acabo fechando as portas da Loara naquele parceiro. Como nós temos limitações de parceiro em virtude do mercado, eu tenho que levar bons clientes para os meus parceiros. Eu recebo ligações diárias de parceiros perguntando, cadê seus clientes? Eu preciso, me indica mais clientes. Por quê? Passo pelo nosso crivo análise, passo pelo nosso crivo a estrutura da operação, quanto que o cliente consegue pagar dentro do seu fluxo de caixa, qual a PMT ideal para o nosso cliente, qual é a possível garantia que pode ou não pode dar na operação de crédito. Por isso que a gente acaba dando uma solução rápida, porque o nosso mundo é crédito, é banco. Esse dia eu estava sentado com o Banco Paine. Eu vou dar um exemplo, Banco Paine. O Banco Paine é um segmento, ele atua com middle corporate. E qual é o meu papel em sentar com o Banco Paine? Entender, Banco Paine, o que você quer de um futuro cliente que eu possa te indicar? Aí ele falou, eu quero clientes acima de 150 milhões ano, eu trabalho com uma taxa CDI mais 0,40, eu estou trabalhando com 36, 48 meses. Ou seja, eu entendi o que o banco quer dos meus futuros clientes. Eu vou levar um cliente para o Banco Paine que fatura 500 mil por mês? Não, porque o perfil do Banco Paine é middle corporate. Porém, eu tenho bancos que quer um cliente de 500 mil, que quer um cliente de 1 milhão, que quer um cliente de 300 mil por mês. O que eu procuro entender dos parceiros bancários é o que você deseja dos nossos futuros clientes. Já corta um grande caminho a percorrer que vocês iriam fazer. Uma vez que o seu mundo é a tua empresa e você não sabe onde buscar crédito, você vai passar, infelizmente, por aquela análise. Abertura de conta. Vamos aumentar a tua carteira de cobrança para verificar qual vai ser o teu histórico, a tua liquidez aqui dentro internamente. No nosso caso, não. A gente nem abre conta.
Primeiro se aprova o crédito para depois abrir conta. Voltando no caso da Caixa Econômica Federal, para a gente estudar esse caso. Sim, vamos, nós estamos aqui para isso. Quanto tempo esse cliente essa pessoa, esse industrial, já era cliente da Caixa Econômica Federal? Ele não era cliente da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela pré-analisa os nossos clientes antes de entrar na própria Caixa. Ou seja, eu não preciso abrir uma conta, ou seja, estou dando mais uma dica. Vocês não precisam abrir conta na Caixa Econômica para saber o quanto vocês valem lá dentro. Só que depende muito de gerente. Tem gerentes bons que fazem esse trabalho e agilizam isso para você. E tem gerentes, infelizmente, que acaba sentando em cima do processo e não anda. Tem agências especiais para jurídica e física? Não, hoje não tem essa divisão. Existe o corporate, que é acima de 50 milhões de faturamento ano, tá? E abaixo de 50 milhões é varejo. Mas não são todas as cidades. Todas tá ali varejo, pessoa física e pessoa jurídica, são todas mista, uma agência mista, tá? Só que existem algumas particularidades na Caixa Econômica. Por exemplo, quando eu chego na Caixa Econômica, se o cliente ele não tem as certidões, aí eu tenho que levar o extrato, que é o ECAC, da minha dívida, junto dos meus impostos, o parcelamento, o valor total consolidado que eu tenho. Se você não chega preparado para a análise, aí vai ficar aquela idas e vindas. Falta documento. No nosso caso, quando a gente chega já numa Caixa Econômica, ainda chega prontinho, sabendo como a Caixa Econômica trabalha. Tá, esse é o seu trabalho. Mas importante que eu queria entender é se era um cliente novo, um cliente que se apresentou novo, chegou lá, abriu conta e já conseguiu fazer essa operação. Sim, é um cliente novo, não tinha nada na Caixa Econômica. Ele pré-analisou, o gerente, ele pré-analisou o cliente, falou, o cliente vale tanto. E se vale tanto, então vamos em busca de abrir a conta. Cara, eu vou pagar para ver. Vamos lá. Cada banco, mais uma vez, tem sua fortaleza. A gente tem que entender o que o cliente quer, na essência, para buscar... Quanto custa pagar para ver? Para você ter ideia, o nosso trabalho é tão transparente e tão sério que a Luara ela não ganha R$1 enquanto a operação não é acreditada na tua conta. A gente ganha 100% no sucesso desde que o cliente concorde com a operação de crédito. Se eu trouxer uma operação... Se, estrategicamente, nós estruturamos a operação de crédito hoje, R$1 milhão, qual a PMT que cabe no fluxo? É essa? Qual é a taxa que nós estamos dispostos a pagar, que o mercado está disposto a absorver a tua operação? É essa? Qual é a garantia? É essa? Perfeito. O nosso objetivo é esse. Estruturamos a operação... Qual que é o custo? É uma comissão em cima do sucesso, a comissão a negociar. A negociar? De quanto a quanto? 1 a 2%. Hã? De quanto a quanto? De 3 a 5%. 1 ou 2, De 3 a 5? Calma aí. Ele é outra gente. Varia de 3 a 5%. Tá. Só que o mais importante, tá? Quem decide, quem dá a última canetada antes de acreditar o dinheiro na conta, são vocês, não sou eu. Nós podemos trabalhar para vocês 90 dias, trazer algumas soluções. Se você falar disso, não gostei, é uma porcaria essa operação. Continuo ganhando 0. Tá. E se não acontecer a operação por conta que a empresa não teve as condições necessárias para esse cadastro ser aprovado? Qual é o seu custo? Aí passa pelo nosso crivo antes de bater na porta de qualquer banco, a gente faz a pré-análise da empresa para ver o quanto ela merece de crédito, a qualidade da empresa, endividamento, o que a empresa tem de bom e tem de ruim também. E não tem custo? Não tem custo nenhum. Mesmo que tenha sido o assunto não tenha seguido em frente por conta da empresa? A nossa obrigação é para analisar se a empresa vale. Tá? Isso é importante deixar bem claro. E outra coisa, se a empresa tiver coisas boas dentro do seu endividamento, nós também vamos falar. Adson, mas como assim coisas boas? Teve empresas que contrataram operações em 2013, 2014. Nessa época, a Selic estava baixa e o custo do dinheiro também estava baixo. E teve operações lá que vocês contrataram a 1,10, 1,20, 1,30. Só que o que aconteceu? Em 2014, 2015, o mercado acabou caindo e as vendas acabaram também caindo. Só que em 2013, 2014, você assumiu um compromisso financeiro com uma parcela mais alta do que a tua realidade hoje. Aí, infelizmente, você tem que fazer uma reestruturação. Por mais que a taxa seja boa lá em 2013, hoje aquela PMT está, infelizmente, impactando dentro da tua parcela mensal.
Aí, infelizmente, de 2003, já se passaram 2 anos. A operação ficou 24. Quer dizer que, nesse caso, vale a pena analisar para alongar a sua dívida para 48,60, trazendo uma PMT dentro da tua realidade. Voltando a esse estudo aí que a gente está fazendo, desse trabalho que você fez na Caixa, foi crédito direto da Caixa? CD não sei o que lá que chama? Foi uma operação de capital giro normal com garantia de imóvel, tá? Às vezes, também, o que acontece, tá? Aí, Progerem também, você busca? Progerem também, desde que o cliente esteja apto à operação do Progerem. Esteja enquadrado, é lógico. Exatamente, tá? Vocês sabem muito melhor do que eu que Progerem, infelizmente, é a operação BNDES e nós temos que estar com as certidões em dia, tá? Mesmo que seja positiva com efeito negativo. Mas e a Caixa? Não precisa? Hã? A Caixa não exige? O que? A certidão? Para capital de giro, a Caixa não exige as certidões? Não. Nesse caso, para a operação de BNDES, sim. Para uma operação de prateleira, a CND não é obrigatório, perfeito? Só que, supondo, se é um imóvel operacional e eu quero colocar ele como garantia, aí se faz necessária a CND, aí não tem como. Mas se você quer utilizar um terceiro imóvel, seja seu, do sócio ou de uma terceira pessoa, não vai exigir CND nenhuma, vai exigir apenas o extrato da dívida, que vai impactar no volume total que ele tende a aprovar para vocês. Entendo. Tem coisas que é muito pontual de analisar como cada banco trabalha, tá? E é bem amplo. Mais uma vez, a Caixa Econômica tem uma fortaleza. Qual que é? A operação de imóvel, eles são bons, mas desde que a gente saiba trabalhar com ele. Você está falando muito em Caixa Econômica. Não, eu estou falando, mas todos os bancos têm sua particularidade, seu ponto forte. A gente está falando, como ele deu como exemplo de um case já resolvido, né? Então, por isso que a gente está pegando esse gancho aí para tirar as dúvidas, né? Que como já foi realizado. Tá, a Caixa Econômica, para vocês terem ideia, ela está com taxa de 1,49 hoje mais TR. E eu estou batendo muito na Caixa Econômica, que é aquilo que eu te falei. Você não tem. Eu tenho conta Caixa, eu não sei nem quem que é meu gerente, porque cada dia muda um. E você chega lá, o cara nem atende. E não sou só eu. Os meus clientes que compram máquina da gente e que procuram a Caixa para fazer financiamento, é a mesma coisa, sabe? O cara chega ao ponto de falar que o Proger da Caixa não dava o limite de 10 milhões para o faturamento e que já a circular já saiu, e isso é um assunto do governo, né? Essa circular é do governo. Sim. Aí eu peguei a circular do Banco do Brasil, que chegava até 10 milhões, que estava atualizada, e mandei para eles. A resposta foi o seguinte: tá bom, só que nós não entendemos dessa forma. Cada banco tem o seu risco. Falei, bom, então se você tem o seu risco que você não quer passar com o cliente acima de faturamento de 7,5, é uma coisa. Agora, você dizer que não existe até 10 milhões é outra coisa. Você não lê circular. Então, na verdade, não lê mesmo. Porque a gente ensina eles a fazer muita coisa. Sim, muitas vezes sim. Então, não estou falando só de mim, e tem um monte de fabricante aqui, inclusive ela, que os nossos clientes chegam na Caixa e não sabem nem com quem falar, ou se vão falar, o gerente, eu não sei se ele se faz de besta para não trabalhar, ou se ele é besta, porque fala que não tem financiamento, que não é desse jeito, que está fechado, e vai por aí afora. Eu não gravei seu nome, desculpa. Neurelisa. Mais uma vez, tá? Crédito bancário tem sua particularidade e é por isso que a Luara vem desbravando aí algo muito positivo e crescendo da maneira que vem crescendo, tá? Cada um fica dentro do seu know-how e a Luara acabou descobrindo esse nicho e a gente vem construindo esse know-how dentro de crédito bancário. Fica muito difícil eu falar para você, ó, vai por essa linha. Tem vários fatores, várias variáveis que a gente teria que analisar um pouco mais a fundo para ter sucesso na operação de crédito. Esse dia eu sentei com um cliente lá em Itu, inclusive é da própria Abimac, mas quando eu atendi nem era da Abimac. Ela é da Abimac, mas eu não cheguei nela através da Abimac, tá? A cliente tinha conta na Caixa Econômica e eu falei, ó, na Caixa Econômica deixa eu analisar internamente como você está. Quando eu sentei,
eu, os empresários e mais gerente do banco, eu falei, ó, a operação que nós queremos é essa. Pô, mas, perfeito, você conhece tudo na Caixa? Pô, conheço mesmo, por isso que nós queremos isso. Tá? Mas isso muito bem alinhado com o empresário antes mesmo do gerente chegar. Tá? O interessante é entender como que a Caixa Econômica trabalha. Se eu não entender na essência a Caixa Econômica, como ela trabalha, infelizmente eu vou colocar a culpa no gerente e não vai andar. A Caixa Econômica, mais uma dica, ela não trabalha com limite global, como nós estamos acostumados a... Qual é o limite global aprovado aqui na Caixa Econômica? Não é limite global. Ela trabalha potencial de pagamento mensal, diferente de todos os outros bancos. Enquanto o Bradesco me dá um limite global de 1 milhão, o Itaú me dá mais 1 milhão, o Santander me dá mais 1 milhão de limite global. Nesse limite global vai dividir as fatias, desconto, capital de giro e assim por diante, perfeito? Já a Caixa Econômica, ela trabalha com um potencial de pagamento mensal. O que quer dizer isso? Supondo que a tua avaliação lá dê um potencial de pagamento mensal de 50 mil por mês. Por mês. Se você pegar R$1 milhão em 24 parcelas, vamos dizer que vai dar aproximadamente 55, 60. Quer dizer que não vai dar a margem ali. Se eu pegar 800 mil, quer dizer que vai casar com a PMT, com o potencial de pagamento mensal que eu tenho aprovado junto à Caixa Econômica. Vale a pena eu pegar uma operação de 24 meses na Caixa Econômica, uma vez que eu tenho só 50 mil de limite aprovado? Não. Eu prefiro pegar a operação de 800 mil e estico para 60 meses. Qual vai ser minha PMT? Por volta de 20 mil. Vai sobrar quanto de margem? 30. Quer dizer que se eu pegar mais operação mais para frente, eu consigo. Por mais que você seja um ótimo cliente, está performando a operação bonitinha mês a mês, se você não souber utilizar a Caixa Econômica, pegar o limite de uma única vez do que foi aprovado, quer dizer que você vai tomar o limite... A sua capacidade de pagamento para mostrar para eles a sua capacidade de pagamento. Não, a Caixa Econômica, antes de você mostrar a sua capacidade de pagamento, ele vai falar qual é a sua. É com base na tua capacidade avaliada internamente que a gente vai enquadrar a nossa operação de crédito. Eu entendi que você faz esse cálculo para quando chegar que você faz o cálculo para quando chegar no banco, o cálculo já estar pronto. Sim. Então, o banco duas... vai fazer o cálculo que você já fez para descobrir qual é a capacidade de pagamento e de quanto você pode pedir para chegar naquele número, certo? Eu vou entender tua capacidade de pagamento mensal. Eu preciso entender para que a gente possa falar qual a parcela ideal para caber no seu fluxo. Isso. Porque a gente quer, de fato, estancar ali na raiz uma situação que já vem protelando. Perfeito? É interessante eu saber. Porém, não é eu que vou determinar na Caixa Econômica o potencial meu. Eu quero que aprove tanto. Não. A gente vai entender quanto que a Caixa vai aprovar para você e dentro daquela capacidade de pagamento a gente vai estruturar a tua operação estrategicamente então, já. Mas estrategicamente você já vai fazer isso e antecipadamente, porque você já conhece a leitura que o gerente da Caixa vai fazer. É isso? Exatamente, também. Entendi. Ok? Só mais uma coisa. Como nós vendemos muito pelo Finame, então eu tenho um cliente que vai comprar 1 milhão, mas ele está com dificuldade de achar o banco para fazer aquele financiamento para ele. Se indicado, vocês vão atrás do nosso cliente? Faz também parceria com o fabricante? Sim, fazemos a parceria para atender seu cliente, para ajudar a aprovar o crédito daquele cliente. Aí esse custo fica sendo lá do meu cliente ou de nós, fabricante? É a questão de combinar. Tá? Você pode falar, tem uma pessoa que eu conheço que pode fazer, uma empresa que eu conheço que pode fazer um trabalho de captação de recursos. Você pode colocar no seu custo ou ele nos paga com base no sucesso. Isso é importante. É questão de... Sempre quando a operação é desembolsada, nunca antes e nem depois. Quando a operação desembolsou, emitimos a nota fiscal de serviço. Quer dizer, não existe parcelamento, digo assim, dos teus honorários. É na hora. No caso, quando se trata de operação única, um capital de giro, uma operação de Finame, entendemos que nós executamos serviços e ele foi bem feito e atendeu a todos. Só se for com cronograma de eventos. Aí talvez. Tá? Só para ter ideia, a economia que eu fiz para esse empresário, além de ter ajudado a ele a continuar no jogo, eu coloquei 500 mil de economia no bolso desse empresário. Porque qualquer 0,10, 0,20, 0,30 que você coloca numa operação de crédito e é a longo prazo, você não faz conta, mas é muito dinheiro que está indo para o ralo. Perfeito?
Um outro case que é muito comum, até vocês são fabricantes, o que, que é? Eu forneço para uma... Eu vou dar um exemplo aqui que eu coloquei, Master Foods. Ok? A Master Foods nós sabemos que só efetua crédito em conta. Nem boleto contra eles, eles não aceitam. Certo? Isso não é a Master Foods, são todos os grandes. É Unilever, Nestlé, e assim, é uma prática do mercado. Só que, normalmente, o cliente tem na gaveta aquele recebível, tem aquela nota fiscal, e ninguém opera, ninguém faz. Tá. Pouquíssimos. Não custa caro, não. É barato. Eu tenho... barato. Então, mais uma vez, como a gente está no mercado no dia a dia, a gente acaba descobrindo... Não, a gente acaba descobrindo soluções financeiras para os nossos clientes. Esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação. Ela nasceu para essa finalidade, trazer operações boas e baratas para os clientes. Se eu não fizer isso, infelizmente, eu tenho que voltar para ser gerente de banco. Não é isso que eu quero. Eu quero ajudar vocês, eu quero trazer soluções bancárias boas e baratas para vocês. Esse cliente ele tinha 600 mil na gaveta da Master Foods. Concentrado. Se você vai operar no fundo, eles operam com um negócio chamado comissária. E ele não opera concentração. Ele vai operar por volta de 10, 20, 30% no máximo da tua carteira. E com custo financeiro por volta de 3 a 5%. É caro, lógico que é caro. Quem falou que é barato? É caro. Porém, para esse cliente, eu trouxe uma solução para ele. Eu tenho um banco, não só um, são 3 bancos médios, que opera com desconto de nota fiscal. A única coisa que é precisa, sabe o que é? O OK via e-mail. Você manda um e-mail para o seu... Do comprador, informando só que aquele domicílio a receber vai ser direcionado para o banco A. Acabou. Confirmou o e-mail, efetuou a operação de desconto. Qual a taxa? 1,85. E você conseguiu desse cliente? 600 mil concentrado de único cliente. Não só desse, mas como de muitos. Não, conseguiu o e-mail do... Sim, a Master Foods foi lá, deu um OK via e-mail. Ó. Eu não estou pedindo para a Master Foods assinar uma sessão. Ou, não, eu não aceito desconto. Ninguém pediu isso. Master Foods, eu quero que o crédito meu seja direcionado para o banco A. Adilson. Correntista do banco A. Isso, exatamente. Mas isso é porque a Master Foods, assim como a Nestlé, assim como as grandes empresas, já tem esse convênio. Não é o risco sacado que eu Não? estou comentando. O risco sacado você não precisa de banco e muito menos de mim. Perfeito? O risco sacado, você não precisa de banco e muito menos de mim. Você liga lá diretamente no corporate e efetua o desconto direto. Perfeito? Certo. Não é esse. Não? Essas grandes empresas, elas não têm esse convênio. Inclusive, nós estamos trazendo um parceiro grande aí que tende a fazer essas operações a fornecedor, tá? Mas eu estou falando de coisas que já existem hoje, que eu já opero com essas grandes empresas que não aceitam emissão de boleto contra eles. E eles não têm essa operação chamada risco sacado. Hoje está um modismo disso aí, que é um modismo isso aí. Eles não aceitam e é só... você já tem que pôr na própria nota fiscal, lá nos dados adicionais, a sua agência, a sua conta... porque é só depósito. Não, tudo bem, eu estou Então, falando, agora, afirmando que é só depósito. Essa questão aí deles darem... Mudar o domicílio apenas. Emitirem o domicílio, eu ainda não tenho essa experiência. Nunca fiz isso. Não sei como o meu fabricante, o meu comprador entenderia, certo? Você já teve essa sorte mas aí. Agora, nesse caso aí... não sei se todos fariam, porque multinacional... é aquele livrinho, né? O que tiver escrito dentro do livrinho, vai. Se não tiver no livrinho... Eu estou te dando case em vários outros. A Votorantim acabou de dar um OK hoje via e-mail numa operação de R$1 milhão. Eu peguei um OK da CETIP Rio de Janeiro de 1.200.000. Eu estou falando de concentração, duplicata única, tá? Não estou falando de pulverizado, não, tá? Mais uma vez, essa modalidade de crédito, não é o nosso cliente ele não vai assinar nenhuma carta de cessão, ele não vai assinar nenhuma corresponsabilidade. A única coisa que ele está fazendo exclusiva, o que é? Mudança de domicílio. Eu recebo no Banco Bradesco e a partir de hoje eu vou receber no Banco Itaú. Qual a dificuldade da empresa mudar o domicílio bancário? Mas aí você precisa ser correntista daquele banco, com certeza. Mais uma vez, todas as operações de crédito eu aprovo antes. E abre a conta depois. Tá bom, Adilson. Que saco. Tá ok? Perfeito?
Fora isso, tem várias outras modalidades de crédito surgindo. Espera um pouquinho. Então, agora, esse domicílio bancário que você está pedindo para o fornecedor... Você que vai pedir, não sou eu, tá? Sim, eu vou pedir. Quer dizer, A mudança só. Só a mudança de banco, aonde ele vai depositar. Só. Mas a razão social é a minha. Sim, a conta vai ser sua, tá, exclusiva. tá, Só então, que matou a charada, entendi. Obrigada. Tá ótimo. Agora, Dilson, só abre um parentinho. Essa tendência de mercado de não aceitarem mais duplicatas, tipo assim, eu tenho várias empresas já que querem depositar em conta. Claro que, no meu caso, são venda de peças, não dá nem para negociar com você. Mas é por causa dessas golpes que estão existindo na praça, é uma tendência duplicatas de mercado, clonadas. É uma tendência isso? de mercado e os grandes que, infelizmente, determinam a regra do jogo. E, às vezes, a gente é pequena, cabe em se enquadrar neles. É a regra do jogo deles. Tá? Ou seja, e o mercado vai desenhando coisas novas e operações novas, né? Inclusive, nós estamos aqui com a Prudent, que é um fundo, tá? Que ele tem um produto maravilhoso. Ele veio até hoje para nos ouvir mesmo, para estar aqui como parceiro, né? E ele está criando um produto, para você ter ideia, que vai atender a Master Foods e toda a cadeia de fornecedor. Ou seja, é um produto que vai atender para Master Foods, para favorecer toda a cadeia de fornecedor, futuramente você. Tá? Ou seja, é um produto chamado risco a fornecedor. Tá? Mas não dá para entrar com ele diretamente. Nesse caso, nós vamos criar um produto para Master... Exemplo, tá? Para Master Foods, para atender toda a cadeia de fornecedores da Master Foods. Tudo bem? Para atender essas questões, cada dia as grandes empresas querem, de fato, efetuar seu crédito em conta. Tá? Para vocês terem ideia, essa empresa, ela tinha, como rapidamente passando esse slide, ela tinha 600 mil na gaveta e estava usando conta garantida de cheque especial. Custo financeiro média de 8%. Ou seja, ela estava pagando 48 mil de juros mensal. Essa solução bancária, a taxa de 1,85, ela acabou pagando 13.500. Tá? Ou seja, infelizmente, falta, de fato, de conhecimento no mercado de crédito bancário. E não é uma obrigação de vocês, é coisa que o mercado vai criando nova e a gente vai tendo conhecimento e trazendo para vocês. Dúvida? 1,85 puro? 1,85 mais IOF. Vai dar por volta de 2,20 a taxa, tá? Comparando com o cheque especial conta garantida que ele estava tomando. Não tem DR, então. Não, essa daí não. Essa daí é 1,85 mais IOF. Por favor. Nós criamos um conceito chamado sustentabilidade de crédito bancário, tá? Só voltando novamente, tá? Rapidamente. Esse conceito de sustentabilidade de crédito bancário é você criar prosperidade em crédito. Coloque isso na cabeça, prosperidade em crédito. Eu tenho que ter muito crédito pré-aprovado para atender minhas futuras demandas. A sustentabilidade de crédito bancário nada mais é que isso, prosperidade em crédito. E crédito bom e barato. Não espere criar demanda para ir atrás do crédito. Cria a possibilidade de créditos N para atender suas futuras demandas. Mais uma pergunta. Nesse desconto de nota fiscal, normalmente os bancos pedem o canhoto assinado, mais uma carta do cliente. Não é exceção. Não é exceção. Dando ok, que recebeu a mercadoria. Quem opera muito isso é fundo. Fundo chamado FDICs, que é o que está muito em moda hoje em dia. O FDIC que eu utilizo muito, é um mecanismo nosso de esvaziar banco, para voltar com o banco com mais força. E quem passa por todo esse crivo aí de análise, os FDICs são um pouco mais rigorosos, de pedir canhoto de nota, de confirmar se a entrega, se a mercadoria já foi entregue e tudo mais. Nesse caso, não. Ele quer, de fato, a cópia da nota fiscal e o ok via e-mail para efetuar o seu desconto. Não precisa dessa carta que normalmente não precisa. Solicitam. Porque Factor hoje solicita até por duplicata, né? Você vai fazer, não é ela isso. quer uma carta jurando por Deus que o negócio... Tá, isso aí é banco, tá? Não é fundo, tá? O banco não precisa de nada disso. Tá bom, obrigado. No caso do conceito de sustentabilidade em crédito bancário, mais uma vez, é criar prosperidade em crédito. Nós, como empresário, temos que saber que eu tenho que ter um pulmão cheio de crédito pré-aprovado. Não adianta a gente criar necessidade e depois buscar o crédito. Infelizmente, se você continuar nesse ciclo, quem vai pagar o custo somos nós. Porque muitas vezes o crédito demora para ser aprovado.
Muito bem colocado. Pega a gente de surpresa. Eu tenho um crédito. Então, eu procuro sempre trabalhar nessa situação que você fala, né? Não esperar o negócio ficar tão grave para correr atrás, procurando sempre as linhas de crédito pré-aprovadas, né? Isso, perfeito. Mais uma vez, se a gente cria a demanda e não está com crédito aprovado, pode ser que aquela demanda que eu criei de uma venda nova de um novo cliente dê errado, porque eu não consegui o fund necessário para atender essa demanda. Ou o que aconteceu com um caso recente. Um cliente, ele terceiriza a impressão. Ele pegou um projeto de 1.200.000, ele não tinha aquele recurso. Ele pegou 600 mil de capital próprio que ele tinha com os parentes e ele pegou 600 mil de cheque especial para atender o contrato dele. E agora ele me contratou para resolver esse problema de curto prazo dele, né, que estava onerando a operação dele. Ou seja, não se preparou para captar recursos. Por mais que o projeto era maravilhoso, não estava preparado para um crédito barato. Perfeito? Isso. Além dos 5 principais bancos e únicos que temos no Brasil hoje, que número mais de bancos você tem desses bancos menores, eu não sei o que, menos conhecidos? Quem veio aqui antes foi a FDX. FDX, que eu conheço, inclusive, tá? O que acontece? Existe hoje muitos bancos médios que vocês não têm conhecimento, tá? E esses bancos médios, a maioria deles atende a partir de 10 milhões de faturamento ano. Por mais que eu fature lá 300, 400 mil mês, vai dar um faturamento de 4 a 5 milhões ano, infelizmente a gente acaba não se enquadrando nesse perfil de bancos médios. Tem bancos médios, você está ali 8 milhões ano, até dá para a gente jogar para dentro, perfeito? Para trazer operações fora desses 5 bancos principais. Tá? Essas operações mesmo que eu falei para você de desconto, de nota fiscal, é em banco médio. O banco de primeira linha nunca iria fazer essa operação para a gente. E eles não fazem essa operação para a gente. Cita um, só para a gente ter ideia. O que você chama de banco médio aí? Um Daicoval é um banco médio. Uhum. Daicoval, ele tem essa carteira nessa... Ele é um dos bancos que possui essa carteira de desconto de nota fiscal. Uhum. Ele é um dos bancos. Perfeito, que poderia atender suas futuras demandas. Ok. Para a gente ter entender um Tá. pouco... O único banco, eu vou dar outra dica para vocês. O único banco, quem está, ou quem vai entrar, ou quem tem desejo de entrar, eu não entraria no Safra. O Safra é o único parceiro que eu não tenho como cliente, como parceiro bancário, perfeito? Por quê? É um banco que eu não consigo, ninguém consegue trabalhar com ele. Tá, é muito caro e tudo que você combina com ele sentado, quando você levanta, a regra de jogo pode mudar a qualquer momento. Aí você acaba tendo alguns pesadelos. Ou seja, todos os clientes que eu entro, que ele tem conta no Safra, o sonho dele é sair do Safra. Tá? Ou seja, dica, não entra no Safra. Essa é a única dica que eu dou em termos de banco que eu venho trabalhando, que de fato é muito complicado trabalhar com esse banco. Fundos trabalhamos, tá? Existe hoje muitos fundos. A própria Prudent é um fundo, tá? Tem grandes fundos, tem a Red, tem a Cifra, tem a Ásia, muitos. E nós sabemos quais são os fundos bons, quais os fundos ágeis, quais os fundos que são transparentes e quais são os fundos baratos. Tem fundos que operam com taxa de 90%, porém tem fundo que opera com taxa de 5%. Esse dia chegou um cliente para mim e disse: eu preciso de 2 milhões de pré-aprovado aqui, porém eu quero taxa de 1,90. Você consegue? Consigo. Eu liguei para 3 fundos. Eu tenho um cliente que é taxa de 1,90. Você consegue chegar nessa taxa? Tem. Eu levo os 2 fundos, pré-aprova a operação, o cliente segue a vida dele. Porém, a maioria dos fundos, a captação de fundo, às vezes, não é tão barata assim, tá? Esses fundos têm carta do Banco Central? Então, o fundo hoje, vamos dizer, qual foi a trajetória dos fundos, tá? Os fundos são chamados FDICs, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, perfeito? Eles começaram lá atrás como factory, de factory eles se tornaram securitizadora, e de securitizadora eles se tornaram os FDICs. Os FDICs, ele é regulamentado pela CVM, não pelo Banco Central ainda, tá? FDICs, F-I-D. Ok? FDICs, tá? Qual é o ponto? Um ponto que eu sou muito a favor do FDIC.
tá? Uma que ele não aparece num banco central. Quer dizer que você não mostra a sua fragilidade de curto prazo. Perfeito? Se você toma hoje 1 milhão de recursos de desconto de recebíveis, vai mostrar lá que você está com uma posição zerada como tomador. Você precisa falar para o banco que você está operando com o FDIC? Você não precisa falar para o banco tudo que você faz. Não é você mentir, não, amigo. A minha vida é minha vida, eu toco a minha vida. Você não precisa falar para o banco que você está operando com o FDIC. Amigo, estou capitalizado, não precisa de banco. Se você estava operando 1 milhão num banco... Opa, você está... Se você estava operando 1 milhão com o banco e mudou sua posição para o FDIC, o que vai acontecer com o seu Bacen? Despencar. Daqui a pouco, o que o banco vai acontecer? Bater na sua porta. Aí a regra do jogo vai mudar. Quem vai exigir do banco? Vocês. Entendeu? O FDIC eu utilizo muito como estratégia para esvaziar meu cliente para voltar mais para frente com muito mais força. Perfeito? Porém, tem que acompanhar. Tá? Hoje, o que não falta é FDIC. Tem mais de 700 FDICs. Mais de 700. Tem muito FDIC no Sul, principalmente. Tem muitos que vêm do Sul, tem muitos de São Paulo, Rio de Janeiro. Ou seja, não falta fundos. Mas você tem que olhar e saber como cada um opera. Tem FDICs bons, tem FDICs também ruins. Tem FDICs baratos, tem FDICs caros. Aí depende muito daquilo que você está trabalhando. E tem também a linha de corte de FDIC. Tem FDIC que opera com empresa só acima de 2 milhões. Tem uns que opera acima de 500 milhões. Tem uns que opera acima de 500 mil, quer dizer 500 mil mês. Outro que opera acima de 2 milhões mês. Depende muito de cada FDIC também. Não é, eu vou na Red. A Red é um dos maiores FDICs. Eles só querem clientes acima de 2 milhões de faturamento mês. Ou seja, 24 anos. Porém, tem FDICs menores, Lotus, por exemplo, que opera com cliente acima de 500 mil mês. Só que a taxa da Lotus é uma e a taxa da Red é outra, até pelo tamanho do cliente. Perfeito? E o FDIC é uma ótima ferramenta para esvaziar banco, desde que você opere com desconto. Perfeito? Boa tarde. Até passei, acho que quando ela fala bem. Tá ouvindo? Primeiro, boa tarde a todos. Eu sou da Prudent, agradecer o convite do Adilson. Só para complementar o que ele falou, os FDICs eles iniciaram suas operações no Brasil em 2008, com a crise mundial na qual os bancos recuaram crédito. Então, quando ele trouxe essa sustentabilidade de crédito, foi de onde criou-se alguns dos FDICs. Hoje o FDIC ele é regulamentado basicamente pela CVM e a gente traz uma cultura e um preconceito de grandes empresas de pensar que FDIC é factoring. Não é. Quando vocês operam com FDIC, você tem alguns incentivos fiscais, como isenção de impostos, oportunidade de abatimento de imposto de renda. Ele te gera, o que o Adilson falou, com muita segurança no seu rating junto às instituições bancárias. Suas operações elas atravessam através de mercado de capitais e o banco entende que essas operações você é um investidor no mercado e não um tomador de recursos. Certamente, como a Adilson falou com total segurança, ela vai aumentar o seu rating, o que vai reduzir os seus custos de longo prazo junto a bancos. Então, essa é uma das soluções que grandes companhias utilizam para limpeza de balanço, oportunidade de novas linhas de crédito com custos competitivos a bancos. Então, simples fato de você não ter o IOF, ele impacta em 0,5% no custo final na sua operação. Então, ela traz uma redução muito grande e uma oportunidade muito grande de crédito que, às vezes, o banco não te oferta, por concentrações, por sacados e entre outras oportunidades. Então, isso que a Luara ela apresenta vai de encontro com o que a Prudent hoje tem no Brasil e vai de encontro também com essa sustentabilidade de crédito, que é uma grande oportunidade para os empresários. Obrigado, Alex. Esse desconto de nota fiscal aí, qual é a garantia? A nota fiscal. O recebível. Só o recebível? Só o recebível. E aval? A única coisa que precisa é o ok via e-mail do seu cliente informando que o crédito vai ser direcionado para o banco A. Tá, e também o limite, e também vai ser analisado... Não, mas antes disso, vai analisar o cliente. Vai aprovar o cliente. A única coisa que eu nunca prometo para o meu cliente, fica tranquilo que o seu limite está aprovado.
Eu jamais posso falar isso, porque eu não sou banco, perfeito? Eu vou analisar a tua operação e mandar Nesse para o banco. momento não sou eu que estou sendo analisada, é o meu comprador. Não, mas tudo bem, mas o crédito vai ser concedido para você. Sim, mas a análise de crédito de risco é do meu comprador. Não, nesse caso, primeiro eu vou analisar a tua empresa, ver se você merece crédito. Você merecendo crédito, eu vou te dar um limite X. Eu não, o banco vai te dar um limite X de crédito. Com base nesse X limite, nós vamos proporcionar o efetivo desconto da tua nota fiscal. Estou te entendendo, mas não é analisado... É analisado os dois, tanto Os dois. cedente quanto sacado. Tá, porque se ele também não tiver um rate bom, você não vai dar. Se ele for um desconto. cliente que já está uma RJ da vida no mercado, infelizmente Não, travou, RJ não consegue diferente, nem eu andar. não estou falando daquele que as- já apodreceu, eu estou falando num rate médio. Não, então, ambas as partes serão analisadas. Tá bom, entendido. Só via e-mail. Só o ok via e-mail. É natural, eles conseguem dar esse ok, assim, para nós que somos os fornecedores? Sim, sabe por quê? Porque você ali, você não está utilizando... ele não vai ser corresponsável na sua operação de crédito. A única coisa que ele vai fazer é direcionar um crédito para o banco A que você está solicitando. Ele direciona esse crédito, que é o que mais ou menos eu tenho que receber. Exatamente, é isso, né? exatamente isso. Nada mais além disso. É uma operação muito tranquila Tá, então a ser é realizada. uma operação que depende também do nosso fornecedor da OK, né? O ok via e-mail para direcionar o domicílio é fácil. O difícil seria você pegar uma carta de cessão para que ele possa assinar. Aí seria muito mais difícil. Mas como tem o ok só via e-mail, é fácil. É, porque é uma operação assim que não é de... Eu não conhecia isso, né? É por Esse isso que nós de estamos nota trazendo soluções fiscal. diferentes para vocês. Eu estou entendendo o que a senhora está falando, porque hoje, essas grandes empresas, você tem que se cadastrar para começar A usufruir. Né, de algum... E no momento do seu cadastramento, você já manda qual é o banco que vai ser o banco pagador, né? O recebedor, né? Recebedor para você e pagador. E aí, quando vai pedir essa carta, eles têm que mudar todo o cadastro lá deles para eles mandarem. Então, independente desse tipo de financiamento, eu já tive situações em que eu fui pedir para fornecedor e para comprador mudar o banco pagador porque eu tinha interesse que viesse para outro banco. E eles criam muita dificuldade por conta da gente já estar cadastrado, né? Então, você lembrou disso aí, eu tinha esquecido. Mas realmente é um complicador. Não é tão simples. Não é tão simples né? assim. Eu vou dar um exemplo, mais uma vez, da Master Foods. Essa cliente, que inclusive é associada da Abimac, depois eu até posso passar o nome para a Gisele, caso queira, em uma semana ela conseguiu mudar o domicílio. Não que eu estou falando que vai mudar, mandou o e-mail, muda o domicílio de imediato. Não. Mais uma vez, a gente vai trabalhar em cima de uma possibilidade. O primeiro passo qual que é? Aprovar o limite, com base naquele recebível. O segundo passo qual que é? Mudar o domicílio bancário. Pode mudar rapidamente? Pode. Pode demorar alguns dias? Pode. Mas uma vez que você tem um desejo de receber aquele crédito no banco A, infelizmente, por mais que às vezes a gente encontre algumas barreiras, ele vai mudar o domicílio porque você precisa que aquele domicílio seja alterado para aquele banco que você deseja receber aquele crédito. Ok? Tá. Dentro do processo de sustentabilidade de crédito bancário, só para ressaltar, tá? Aqui há alguns pontos que ele acaba trazendo como benefício que eu já até ressaltei, né? Ele procura restaurar relacionamento e desenvolver relacionamento com o banco, proporcionar efetiva, significativa redução no seu custo financeiro. Se eu tenho um crédito aprovado, quem determina o preço sou eu, não é mais o banco. Liberar parcelas que cabem no meu fluxo bancário. Muitas vezes o que acontece muito também eu vou em busca de um crédito, e o empresário, quero 36, o banco aprova com 24. Só que aí cortou seu fluxo. Quer dizer que a PMT não atende o seu fluxo. Já quando você tem um processo de sustentabilidade em crédito bancário, operações pré-aprovadas, você tem esse poder de falar, a parcela que cabe no meu fluxo é essa e eu vou em busca desse objetivo. Vamos fazer uma pergunta. Eu e a Neide. É o seguinte. Você que tocou.
Você vende um Finame no dia 25. E o Finame vai te pagar lá por volta do dia 20 do outro mês. Vamos dizer, muito bem trabalhado o negócio aí, vai acontecer isso. Nesse período, você consegue me descontar uma nota que esteja alienada a um outro banco? Não, nesse caso não. Nesse caso, quando eu falo de desconto de nota fiscal, não está a Finame atrelado na operação. Prefeito Finame, nenhuma linha de financiamento. Tá. Aí eu estou falando de uma nota desalienada. Isso, aí eu estou falando de um crédito futuro que eu tenho a receber, que ele vai ser acreditado em conta. É isso, ok? Tá. E você compra duplicata de nota fiscal de Finame? Então, quem faz... Todos os bancos de primeira linha fazem esse tipo de operação. Inclusive o Bradesco faz muito. Antecipação de PSE. Fazia, exatamente, não faz mais. Tá? Estão fazendo o maior doce, não fazem mais. Então, é questão de a gente analisar para verificar o porquê aconteceu que está fazendo esse doce na sua empresa específica. Porque o banco vem fazendo isso, inclusive, está na carteira do banco como operação de crédito. Você precisa ter uma linha de crédito, então você tem lá 1 milhão e 500 mil está distribuído para antecipação de Finame. Ele vai te antecipar um negócio que ele tem toda a garantia, porque o financiamento está alienado para ele, ele que fez o financiamento, ele que vai receber, e mesmo assim ele quer que você, fabricante, tenha linha de crédito para isso. Mais uma vez, bate na linha pré-aprovada que você tem, tá? Uma vez que eu tenho 1 milhão de linha de crédito junto ao Bradesco, e eu já estou utilizando aquele 1 milhão de linha de crédito, infelizmente, por mais que seja uma antecipação de PSI, Não vai. Eu conheço, acho que eu fui até a pioneira em fazer esse negócio aí. Não vai, porque você está tomada dentro do seu limite. Eu só queria saber se você tem alguma... Nesse caso, a gente alguma linha aí que a gente vai faça ficar restrito nesses 5 principais bancos. Tá, então é só o arroz com feijão mesmo lá de trás, esse aí não tem Exatamente. jeito. Tá bom, obrigado. Pode passar, por favor. Aqui é mais alguns benefícios que o processo de prosperidade em crédito pode proporcionar, tá? Manter diversas linhas pré-aprovadas à disposição da empresa, empresa 100% focada nos negócios. Mais uma vez que a empresa está preocupada com crédito, ela acaba desfocando, tá? Uma vez que eu tenho prosperidade em crédito, eu acabo focando no meu negócio e não mais num problema que pode gerar. E o poder de decisão, né? Você acaba deixando o poder de decisão do crédito nas tuas mãos e não mais na mão dos bancos. Ok? Esse é um processo que a Luara normalmente proporciona para as empresas, tá? Ela quer economizar tempo do empresário, redução de custo financeiro, ela quer deixar linhas pré-aprovadas para a empresa, ela quer deixar o poder de decisão na mão do empresário e a gente acaba cobrando só no sucesso, tá? Aí é um terceiro e último case de uma empresa que estava alavancada em 3,5 milhões e a gente acabou trazendo uma solução para ela de capital de giro, em período de 36 meses, e proporcionamos aí um valor razoável de economia, tá? Isso acontece muito, a empresa tem uma conta garantida, um valor alto, lá atrás era uma taxa baixa, e se viu que estava tomando, infelizmente, mais de 80%, o banco não queria mudar a chave e a gente acabou trazendo uma solução para ela nesse sentido. O Banco Mercantil, inclusive, não sei se todos conhecem, já teve relacionamento com o Banco Mercantil, infelizmente ele vem fazendo isso constantemente com muitos clientes, tá? De virar chave, inclusive cobrar uma taxa muito mais do que de 3,5, tá? Cobrar até taxa de cheque especial em limites bem altos, inclusive. Qual é a sugestão que só para finalizar, tá? Que eu passo para vocês aí, para vocês se prepararem para captar dinheiro no mercado, tá? Uma é deixar o dossiê de crédito pronto e pedir para a pessoa atualizar isso mensalmente, tá? Se é uma empresa que está dentro do Simples, solicitar o extrato do Simples, aquele que vem a composição de 12 meses. Se é uma empresa aí que tem faturamento mês a mês, tá? Atualizar o faturamento mês a mês e deixar lá na gavetinha. Por quê? Acontece muito quando você criar uma demanda de crédito, você ir até o banco. E o gerente começa a pedir alguns documentos para você. Aí, entre idas e vindas, você acaba, o banco está dificultando. Não está dificultando, ele está pedindo apenas os documentos que o banco
exige para fazer a análise de crédito dele. Se você tem esse dossiê pronto, quer dizer que você não perde tempo. Antes mesmo de sentar com o banco, deixe esse dossiê pronto para que você possa apresentar para uma possível negociação de crédito. É endividamento detalhado, é balanço, é faturamento mês a mês, faturamento dos últimos 3 anos, de acordo com o seu tamanho, o extrato do Simples que eu acabei de falar, ou seja, por mais que dê trabalho, atualiza mês a mês, porque isso daí acaba, infelizmente, retardando o processo de análise de crédito dentro de um banco. Mesmo porque esses documentos eles têm que ser assinados pelo sócio, pelo contador. Pelo contador, e às vezes você não tem, igual a minha empresa, não tem contabilidade que cuida assim dentro, então ela é fora. Então, eu já tive esses problemas aí, demora um tempo para conseguir, né? Então, deixando pronto, é muito rápido, né? Isso, é uma dica, tá? Outra dica quem opera muito com banco, não deixa, mais uma vez, não deixa a assistente cuidar das suas operações financeiras. Porque, às vezes, você fica preocupado em reduzir cafezinho, copinho, e se você efetua desconto diariamente ou semanalmente, 0,10, 0,20 dentro do seu montante, já foi muito copinho, que você poderia permanecer com um cafezinho, com um copinho lá. Tá? Ou seja, não deixe a sua operação de crédito na mão do assistente. E muito menos de uma pessoa que você acha, comece a olhar todas as suas operações de crédito. Se você opera com desconto semanalmente, olha o que o teu gerente está fazendo. Pede para ele trazer a operação de crédito, o borderô de desconto, a memória de cálculo, quanto foi o custo da operação. Porque você pode estar deixando muito dinheiro escapar por confiar e não olhar a tua operação de crédito. Assim como você quer olhar o volume de vendas, quanto que vendeu o mês passado? Qual a projeção de vendas? Você pode ter vendido muito. E a margem de lucro na última linha? Você deixou escapar por causa que não acompanhou o banco. Tá? Ou seja, outra dica. Não deixe a sua operação de crédito na mão de alguém que você acha que está deixando. Ou seja, deixa na mão da pessoa que você confia, mas começa a olhar isso na unha, todas as suas operações de crédito. Em especial, desconto de recebíveis, duplicatas. Se você opera com frequência, não deixa na mão, no controle dessa pessoa. Ok? Eu acho que todas as negociações de crédito tem que ter uma pessoa responsável de negociar também. Algo que eu já venho falando, né? Esse cargo de especialista em banco, as médias e grandes empresas têm que ter uma pessoa específica para cuidar disso. Essa é a minha opinião, tá? Nesse mercado já há mais de 24 anos. A rotina, eu acredito que eu sou muito a favor da pessoa se pagar. Né, um profissional se pagar. Se você contrata um bom profissional, um gerente financeiro, ele se paga desde que ele seja muito bom, tá? E esse especialista, ele se paga facilmente, tá? Se ele for um cara antenado no mercado, conhecer frente de crédito, conhecer a abertura de outros bancos e assim por diante, por mais que você pague ele um valor razoável, ele vai pagar e vai sobrar muito dinheiro no seu caixa. E talvez você crie esse conceito aí que eu venho tanto falando, que é sustentabilidade e prosperidade em crédito. E colocar na sua última linha lá, quando você estiver negociando, fazendo seu planejamento para o ano seguinte. Planejamento. Se você não fez, talvez dê tempo ainda para discutir com o seu financeiro, ou você discutir entre seus pares a questão do planejamento financeiro. Mais alguma pergunta? Dúvida? Sim. Se eu ligar lá para a Luara, quem vai me atender? Quem vai atender? Eu tenho uma equipe totalmente sênior, tudo isso gerente de banco, e eu que sento para analisar a estrutura da operação, a estratégia da operação. Como que eu faço para falar com você? Tem meu celular aí. Aonde? Tá, tem um brinde ali que a Raquel vai distribuir, que é um porta-cartões. Tem o meu cartão lá dentro, tem meu celular, meu e-mail, meu WhatsApp. Eu procuro atender todos os clientes, tá? A negociação com o banco, eu que sento para negociar com o banco junto com o empresário. Eu não negocio sozinho, nunca. Sempre a estratégia do negócio, nós estaremos juntos estruturando. E com a negociação com o banco, eu estarei junto com vocês negociando com o banco. Solicitando uma visita de vocês, você acompanharia essa visita? Todas as visitas, as primeiras em especial, todas sem exceção, a primeira visita eu estou presente. Obrigado. Vou te convidar para ir lá na minha firma. Será um prazer. Pessoal... Satisfação. Pessoal,
Não, eu, inclusive, Adilson, eu gostaria de... Claro, não vou fazer isso em público, porque eu não sou burra, né? Mas vou te contar uma coisa que eu fiz nesse final de ano, para ver que nota que você vai me dar. Que é exatamente nessa linha de raciocínio que você tá. Particular. Pessoal, eu sou muito a favor, de fato, do empresário gastar seu dia a dia se preocupando com o negócio dele e não com o banco, tá? Eu sei que os bancos são grandes, eles magam o empresário, eles folam o empresário, mas se a gente começar a ter esse pensamento de banco é fornecedor, crédito é produto, eu acredito que trabalhar com planejamento de crédito, eu acredito que é uma forma da gente começar a sair das garras dos bancos e a gente... Que geralmente as firmas se esquecem, né? Do planejamento financeiro, do planejamento tributário. Não é isso daí, não dia a dia. Você tem que chegar lá na frente. Pessoal, já volto. mais uma vez, meu muito obrigado pela confiança, pela disponibilidade. Eu agradeço me ouvir. Eu espero que tenha sido válido, tá? Alguma coisa que eu falei para cada um de vocês. Tá? Agradeço mais uma vez a diretoria do DEF pela oportunidade e me coloco à disposição quantas vezes necessário vir aqui falar para vocês. Meu muito obrigado. Obrigada, Adilson. Nós que agradecemos. Obrigado.